Olá, está no ar o Direto ao Ponto, seu programa semanal que já começa com uma abordagem voltada para as eleições 2022. A ideia é levar até você, telespectador da TV Assembleia, informações de relevância social sobre o processo democrático deste ano, que vai decidir os próximos presidentes da República, governadores, senadores, deputados federais e estaduais. Nesta primeira edição, vamos falar com o Dr. Tarcísio Araújo, procurador da Assembleia Legislativa, sobre o que pode e o que não pode, a partir de agora, com informações e abordagens sobre o aspecto jurídico. O Direto ao Ponto está no ar. A gente começa o Direto ao Ponto fazendo um apanhado sobre as mudanças eleitorais para 2022, o que é permitido e o que não é permitido durante os períodos de pré-campanha e campanha. Nosso objetivo é que você fique bem informado e de olho nas eleições. O Procurador-Geral da Assembleia Legislativa, Tarcísio Araújo, é o nosso convidado de hoje. Ele é advogado público, eleitoralista e mestrando em Direito pelo IDP Brasília. Olá, procurador. Seja muito bem-vindo à TV Assembleia, ao programa Direto ao Ponto. Olá, Silvia Tereza. Muito obrigado pelo convite. É uma satisfação enorme estar aqui com você, com todos os telespectadores da TV Assembleia. Procurador, a gente viu aí os últimos dias de intensas convenções. O que a gente pode esperar? O que muda daqui para frente, nesse período pós-convenções? As convenções é aquele marco, quase que aquele retrato, né? E que, como a gente viu muito nas redes sociais, a maioria dos agora candidatos colocaram lá, é oficial, sou candidato, não precisa mais utilizar aquela pré-candidatura, aquela situação em que ele ainda está em pré-campanha. Agora, a partir de agora, da homologação das atas das convenções, eles tornam-se candidatos efetivamente e aí podem pedir voto à vontade. E o que os candidatos vão ter que ter cuidados? Eles vão ter que tomar mais cuidados com o quê, a partir de agora? Nesse período eleitoral, efetivamente, de campanha, uma das coisas que é menos cuidado, né, na verdade, é que eles agora vão poder pedir voto de forma explícita. A legislação eleitoral, tanto a lei das eleições, a 9.504, como a resolução do TSE 23.610, o que ela veda nesse período de pré-campanha é o pedido explícito de voto. E a partir de agora eles vão poder fazer, a partir desse período de campanha, efetivamente, eles vão fazer esse pedido explícito de voto. A partir do dia 16? A partir do dia 16. Então ali à meia-noite você vai poder, todos nós vamos poder acompanhar nas redes sociais e nas ruas, enfim, de modo geral, todos eles pedindo efetivamente com os seus números, cada um com os seus números. Então, assim, mas os cuidados continuam basicamente os mesmos. Os candidatos, todas as vedações, inclusive a resolução 23.610, ela fala que as formas de campanha, as divulgações, elas são permitidas durante o período pré-campanha, desde que não seja proscrita, essa palavra que é utilizada, desde que não seja proscrita na campanha, certo? Então, proscrita é o quê? Vedada. Então, se não é vedada na campanha, também não é vedada no período eleitoral, exceto o pedido explícito de voto. Nós estamos aqui numa casa legislativa, onde a maioria dos deputados vai disputar as eleições. Quais os cuidados que os nossos agentes públicos vão ter que ter agora, né, nesse período que está faltando para iniciar a campanha e no período da campanha propriamente dita? Esse período, para os candidatos que são ocupantes de cargos públicos, né, os ocupantes de mandatos, é sempre um conflito, né? Porque eles são candidatos e, ao mesmo tempo, ocupantes dos cargos. Eles não deixam de ser deputados, o governador não deixa de ser governador, o presidente não deixa de ser presidente, enfim, eles vão para uma reeleição, que é previsto no ordenamento jurídico.
Então, se é previsto, a gente tem que encontrar a acomodação que o ordenamento jurídico dá para isso. No caso, eles precisam efetivamente não tirar proveito da máquina pública ou dos seus cargos para concorrer com os demais candidatos. Ou seja, é importante a gente ter em mente que a isonomia ela deve ser resguardada. Porém, a gente não pode deixar de levar em consideração que eles são detentores de mandatos públicos e, como tais, eles precisam prestar contas para a sociedade efetivamente. Então, a prestação de contas é através de uma entrevista, é através da sua divulgação dos seus atos enquanto deputados, enquanto detentores de cargos públicos. E há alguma diferença de vedações entre executivo e legislativo? A gente percebe que a legislação ela é feita, pensada muito mais para o executivo, aquela propaganda institucional, quando a gente fala inclusive das nossas televisões, como a TV Assembleia, mas a gente pensa também na publicidade institucional do Poder Executivo, em que eles precisam e devem fazer toda a prestação de contas para mostrar para a sociedade a execução das políticas públicas. Então, dessa forma, a gente precisa entender e fazer essa diferenciação de que a gente também não deve vedar tudo, como a gente não deve deixar de transmitir, por exemplo, as nossas sessões, que ali a população, o povo em geral, os cidadãos, eles vão poder assistir e ver o que os deputados estão fazendo. Contudo, uma forma que a legislação encontrou é de impedir que essa publicidade institucional seja feita. Ele impede, durante esses 3 meses antes da eleição, que a publicidade institucional seja veiculada para que os detentores de cargo em reeleição não possam ser beneficiados e tenham um tratamento diferenciado em detrimento dos que não estão no cargo público. E sobre isso, sobre essas vedações aí para o período propriamente dito de campanha, a gente vê aí que os veículos de comunicação vão ter que ter muito mais cuidados, né? Eu queria que o senhor falasse sobre esses cuidados que as emissoras de TV, os veículos de comunicação vão precisar tomar nesse período de campanha, quando exatamente vão ter que praticar essa isonomia. A lei das eleições, ela já desde o dia 30 de junho, ali, acho que é isso a data correta, ela já determina que os candidatos apresentadores de televisão, ou que sejam comentaristas de notícias, eles não possam mais participar dos programas de televisão, por exemplo. Além disso, durante a campanha, especialmente, é necessário que as entrevistas ou o tempo ofertado para cada um dos candidatos seja feito de forma isonômica, para que todos os candidatos possam ter a mesma aparição na TV, para que todos os candidatos possam ser vistos por todas as pessoas, todos os eleitores, e que os eleitores possam, com isso, decidir livremente. E se essa isonomia, por um acaso, falhar, quais são as punições previstas no Código para essas emissoras de TV? A gente tem aquelas punições previstas ali nas condutas vedadas, que estão no artigo 73 da Lei das Eleições, que ali são as multas que estão previstas. E, além disso, a retirada imediata daquela inserção ou daquela conduta que é vedada e ela precisa ser excluída, né, da TV ou da veiculação. E, além disso, caso fique configurado o abuso, e aí abuso de poder, abuso do poder da mídia, abuso do poder político, econômico, pode ser intentadas ações eleitorais, levando à cassação do registro da candidatura, ou se já estiver o candidato eleito, a cassação do mandato, do diploma. Essas vedações, elas não estão apenas para os candidatos, né? Elas existem também para os eleitores, principalmente aqueles eleitores que são servidores públicos. Eu queria que o senhor comentasse esse assunto e nos dissesse quais são os cuidados que os eleitores também devem tomar neste momento. Aqui na Assembleia, inclusive, nós fizemos uma cartilha a convite e a pedido da TV Assembleia, todos os funcionários que trabalham aqui na TV e demais funcionários também da casa, fizemos uma cartilha para orientar e dar esse caráter consultivo para que todos possam entender que eles também precisam deixar de
não fazer algumas condutas, isto é, eles também são submetidos às condutas vedadas, não apenas os candidatos. Então, todas essas pessoas, todos os funcionários, todos os agentes públicos, eles também são sujeitos, eles também podem ser incluídos no polo passivo de uma eventual representação junto à Justiça Eleitoral. E aí todos, além dos candidatos, podem também ser alvo de multa. E os candidatos, como disse, até punições maiores, punições mais graves, como a cassação do mandato, cassação do registro. Temos que ter muitos cuidados aqui, a gente tem isso daí, a gente sempre tem conversado com todos os funcionários para que a gente possa entender, possa verificar caso a caso a situação e dar essa consultoria para que os servidores não cometam nenhum tipo de excessos. Além disso, além dos agentes públicos em si, os eleitores, de forma geral, podem incorrer também em algumas infrações. Uma que é muito comum, é importante dizer, é esse período do ano de eleições, alguns jornalistas, algumas pessoas, no afã de ajudar os seus candidatos, publicam pesquisas que elas não são registradas na Justiça Eleitoral. E isso aí é uma das punições extremamente graves previstas na legislação, com previsão de multa de 50 mil UFIs, que supera os 50 mil reais. Ou seja, não há possibilidade da multa ser menor. Esse é o valor mínimo da multa. E mesmo aquelas contas de Instagram, que um mero compartilhamento, às vezes a pessoa desavisada faz essa publicação ou esse compartilhamento, ela pode estar gerando para si essa multa e pode também acabar prejudicando o candidato que ela está ali tentando ou achando que pode ajudar através desse compartilhamento. Quais os cuidados que todos nós devemos tomar? Porque todos nós estamos vulneráveis. Então, quais os cuidados que devemos tomar neste período por conta das fake news? O TSE, é engraçado, ele utiliza um termo chamado Magic Words, termo em inglês, que significa palavras mágicas, né, quando se trata dessa situação de pedido explícito de votos. Por exemplo, ao invés de você dizer vote em mim, o candidato diz vamos eleger o candidato tal, ou coloca apenas o número de forma subliminar, etc. Então, assim, da mesma forma na questão das fake news e agora algumas outras dessas situações, eu percebi que acho que uma palavra ficou muito, para mim, foi muito destacada na alteração que ocorreu no ano passado na resolução do TSE. Ele diz que o candidato ele precisa entender e analisar a fidedignidade daquela notícia ou daquela notícia que está sendo compartilhada. Essa palavra, para mim, acho que é uma magic words no que diz respeito às fake news. Ela precisa que todos os candidatos analisem a fidedignidade, porque ele não pode compartilhar meramente por compartilhar, sem saber qual é a fonte, sem saber se aquilo efetivamente é verdadeiro ou é fidedigno. Então, ele assume a responsabilidade ao compartilhar aquela notícia, ao enviar para uma série de pessoas, e isso daí pode levar ele também a essas penas de multa, cassação, etc. Em relação aos impulsionamentos e vaquinhas virtuais, que nesse período aí todos estão buscando. O que vale para o momento? O que vale para esse momento? E também quais os cuidados e como proceder? Como a gente ainda não está na campanha propriamente dita, que é ali a partir do dia 16 de agosto, a gente ainda está nessa fase, o impulsionamento ele é permitido, porque durante a campanha não é proscrito, ou seja, não é vedado, não é proibido. Então, ele é permitido que seja feito, desde que seja feito com moderação. No caso do impulsionamento, é interessante, especialmente nessa pré-campanha e na campanha propriamente dita, até porque você utilizar um impulsionamento, exagerar no impulsionamento, você termina cometendo um abuso. Então, no que diz respeito ao impulsionamento, a moderação é a magic words, certo? Então, tanto no período da campanha como no período agora pré-campanha, é possível que seja feito, é permitido, desde que ele seja feito com moderação. Doutor Tarcísio, as suas considerações finais.
As considerações finais, eu quero primeiramente agradecer a participação no seu programa, doutora Silvia Tereza, jornalista. Desejo muito sucesso, tenho certeza que esse programa, a sua simpatia, a sua competência vai ser um sucesso de audiência. Quero dizer também que nesse período pré-eleitoral, assim como no período eleitoral, o que deve ser levado em consideração é a garantia da isonomia do pleito. É a garantia de que todos os candidatos possam ter as mesmas condições para que os eleitores possam decidir livremente e, com isso, o princípio democrático seja garantido, seja preservado e assim a gente tenha a nossa democracia, as nossas instituições fortes e que, com isso, os melhores representantes ou os representantes eleitos pela democracia possam governar e trazer o melhor para o nosso país, nosso Estado, enfim, para todos nós. Doutor Tarcísio, muito obrigada pela sua entrevista aqui na TV Assembleia, no programa Direto ao Ponto. Muito obrigada por ter aceitado o convite da nossa assessoria, da nossa produção. E esteja sempre muito bem-vindo a voltar à TV Assembleia. Obrigado e até a próxima. O Direto ao Ponto fica por aqui. Acompanhe também a nossa programação pelas redes sociais. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Até lá!